E quem achou que Shogun até agora apresentou muita falação e pouca ação, nesse terceiro episódio foi só o pau torando, tá? Com direito à fuga mirabolante de castelo, emboscada na floresta com trocação de espada e até piloto fazendo drift com navio. Tipo um Velozes e Furiosos, só que no Japão feudal. Pois é, minha gente, chegamos aqui à análise do terceiro episódio de Shogun, série do Star Plus baseada no best-seller clássico de James Clavell, que nós prometemos aqui fazer análise episódio a episódio, além de outros vídeos de curiosidade. Então vamos lá, que nesse terceiro episódio a coisa realmente esquentou. E ele já começa com aquela cena do Yabu fazendo o testamento dele. Afinal, o cabra tá morrendo de medo de se comprometer totalmente com Toranaga, já que ele também tem meio que ali um pacto secreto com o Ishido. Essa é uma das cenas que teve alguma diferença ali em relação ao livro, né? Porque na série o Yabu faz ali o testamento dele, né? E aí ele vai lá encontrar com o Toranaga ali, todo meio ressabiado e tal. O Hiromatsu fica atrás dele ali com a mão na espada, pronto para arrancar a cabeça do Yabu, caso ele fale alguma besteira. Originalmente, essa cena ela se passa no topo da torre do castelo de Osaka. Tá só o Toranaga e o Yabu, eles estão sozinhos ali. E o Toranaga meio que vai assim, manipulando o Yabu até ele se comprometer realmente a aceitar ser um vassalo do Toranaga. Porque existe uma diferença, tá, entre você ser um aliado, lógico, né, e você ser um vassalo que deve obediência ali e tal ao seu senhor, que no caso é o Toranaga. Então ele vai quebrando o Yabu ali, tem até meio que um aperto de mãos que eles fazem, né? Que não é um aperto de mão, que eles mijam de cima lá do alto da torre, e aí ou eles estão mijando juntos ali, como firmando o pacto, uma coisa meio doida assim. Mas o importante é saber que dali pra frente o Yabu tá realmente comprometido com a causa do Toranaga, apesar da série estar colocando essa coisa dele ter um jogo duplo ali, ser uma espécie de espião, né? Fazendo aquele joguinho com o Ishido, que até agora eu não entendi muito bem por que a série decidiu tomar esse caminho, mas enfim. Enquanto isso, o Capitão Ferreira continua metendo bronca de que vai partir com o navio negro de qualquer maneira, o que pode azedar a relação da igreja com os japoneses. E esse conflito velado entre o capitão e os padres, no caso ali o padre-chefe da igreja católica, ou melhor, padre-chefe dos jesuítas, né, representando a igreja católica, já que nós temos os franciscanos ali, existem outras ordens da igreja, mas os jesuítas ali são os mais influentes. Esse conflito entre eles realmente existe, porque o Ferreira ele tem uma função militar ali, né, lógico, ele é o capitão do navio negro, que está cheio de riquezas ali, que os portugueses, né, melhor dizendo, fazem o intercâmbio de comércio entre o Japão e a China, vale lembrar. Então o navio está cheio de prata, cheio de seda, um monte de coisa, ele quer levar aquilo embora, e os padres estão falando para ele, olha, você não pode porque o Toranaga não autorizou, e o Toranaga até então ele é ministro ali das relações exteriores e tal, e é assim mesmo, tá? Por mais que o Ferreira meta bronca, ele só vai partir quando o Toranaga quiser. E lembrando que eles estão se borrando de medo por causa do Anjin-san, porque quando o piloto inglês chega ali com o navio dele, eles se sentem ameaçados, né? Sabendo que a qualquer momento, se o Toranaga quiser, ele pode liberar o Anjin-san para ir e capturar o navio negro. Então, além deles terem essa pressa para ir embora, os caras ainda estão tramando ali a morte do John Blackthorne. Já na cena que o Anjin-san é tratado pelo médico após o ataque da assassina lá no episódio anterior, fica clara a diferença entre a concepção de medicina europeia e a oriental. Enquanto o piloto inglês pensa em ser sangrado para eliminar o sangue ruim com doenças, o médico japonês usa técnicas milenares para diagnosticar o paciente. E é uma cena curtinha, né? Parece meio bobinha e tal, mas é o tipo de cena que, ao menos no livro, é muito boa, né? E eu sinto falta mais assim dessas passagens que mostram esse choque cultural ali. Tem a relação do banho, da limpeza, né? Que é algo que eu já comentei aqui nos nossos vídeos anteriores, que o Blackthorne a princípio não quer tomar banho, né? Já que o europeu tomava banho, sei lá, uma vez por ano, e olhe lá, ou quando mergulhava no mar. Mas e os japoneses não, né? Estão sempre tomando banho ali e tal. Então tem essa
essa diferença cultural, e na parte médica também, né? Enquanto os japoneses têm aquela coisa ali de sentir o pulso, né? E faz as massagens, faz ali o chá e tal. Os europeus eram uma outra pegada, e o Blackthorne fica vendo ali o médico como uma espécie de feiticeiro, não entende o que está acontecendo. Então esse choque cultural é bastante divertido. E aqui nessa cena também tem a primeira menção ao ato de travesseirar, né? Que é o quê? Que é, né, fazer ali dar aquela macetada marota. Porque o médico fala pra Mariko que o Blackthorne tá muito tenso, tá? Então ele precisa de uma mulher. Ele precisa, né, ali se aliviar e tal. É a visão da época ali, né, gente? Dentro daquele contexto. E quando a Mariko propõe isso pro Anjin-san na maior naturalidade, ele fica meio ofendido, né? Tipo, não, como assim e tal? Ela ainda fica em dúvida, né? Não, caso você não goste de uma mulher, a gente pode arrumar um homem. Se você preferir. E aí ele fica mais desnorteado ainda, porque para o japonês aquilo ali não é algo tão protocolar, né? Lembrando que, de novo, é um europeu cristão, né? E tem toda aquela mentalidade de que a nudez é errada, ela é pecado, que o sexo é só para reprodução, não é para você ter prazer. Então, para ele ainda tem esse choque cultural, e eu acho essas cenas muito divertidas por causa disso. Lembrando que a série decidiu traduzir, né, dormir em vez de travesseirar, que o termo mais interessante. Inclusive tem um livro que ele é bem antigo, né, ele é milenar aí, digamos assim, que fala exatamente sobre isso, né? São técnicas japonesas para travesseirar. Então é uma coisa que é muito antiga mesmo. E uma das cenas que eu mais esperava ver era a fuga mirabolante do Toranaga. Vale lembrar que o Conselho de Regentes está prestes a votar pela cabeça dele, né? Literalmente. Então fugir de Osaka significa vida ou morte para ele. E é nessa que ele arma todo aquele esquema de se vestir de mulher e trocar de lugar com a Kiri para sair numa boa. E é uma cena que ela pode parecer até meio... como é que eu posso dizer? Meio pastelona para algumas pessoas, né? Tipo, nossa, o cara, ele é o daimyo ali, todo poderoso e tal, e vai se vestir de mulher para poder fugir, né? Que coisa tosca e tal. Mas não, ele é um estrategista, cara. E assim, se ele tiver que fazer isso, se ele tiver que se vestir, sei lá, de mendigo para poder atingir os objetivos dele, ele vai fazer. Ele não vai fazer nenhum ato covarde, né? Ele não vai atacar um cara que tá, sei lá, desarmado, alguma coisa assim, em uma luta justa entre samurais. Isso vai contra o código lá do Bushido, enfim. Mas, né, como uma estratégia ali entre os inimigos, ele vai fazer de tudo ao alcance dele. E é legal, né, a gente notar que aqui já começa a estreitar um pouco os laços de confiança do Toranaga com o Anjin-san, porque o Blackthorne é o único que vê realmente o que está acontecendo, né? Quando o Toranaga passa ali disfarçado, ele percebe que não é uma mulher, só que ele não fala nada, né? Até na hora que aquele guarda vai revistar a tropa que está saindo, né? E aí pode comprometer todo o plano, e o Anjin-san daquele ataque de loucura ali, né? Dizendo, não, você não pode olhar, que isso e tal. Ele está fazendo aquilo, né, tá tudo armado, ele é o único que sabe, ele tá fazendo aquilo ali para livrar a cara do Toranaga de ser descoberto, né? Essa cena em relação ao livro, ela tem uma diferença, porque naquela hora ali, quem chega para revistar não é um guarda aleatório, é o próprio Ishido. O Ishido vai ali para poder olhar quem tá saindo, enfim, e o Blackthorne dá um ataque de loucura nele e tal. Inclusive ele parte pra cima do Ishido, né? Porque o Ishido dá um tapa na cara dele, igual aquele guarda faz na série. O Blackthorne parte pra cima, enfim. O que eu achei que na série ficou até mais plausível, porque imagina, né? O Blackthorne querendo dar um soco na cara do Ishido, que é um dos membros mais influentes do Conselho de Regentes, que ele ia perder a cabeça na hora, né? Então eu sempre achei essa passagem no livro até um pouco forçada. Eu acho que na série ter colocado um guardinha aleatório ali para fazer aquilo ficou mais interessante e cria meio que uma dívida de confiança do Toranaga para
com o Anjin-san. Em sequência já temos uma boa cena de ação, com a emboscada dos samurais cristãos de Kiyama contra o comboio de Toranaga, mesmo que eles não saibam que o Daimyo está ali escondido, né? O que gera uma confusão, porque em um momento, de repente, todo mundo vai tentar se matar assim que a escolta dos samurais cinzentos de Shido descobrem toda a verdade. E essa cena ela é interessante porque, antes de tudo, ela é uma cena inventada, né? Ela não existe em relação à obra original. Ela não está no livro, mas eu entendo porque... como eu venho falando desde o início, tá, gente? Ela é uma série, uma história com muita política, né? Com muita coisa de choque cultural, um pouco de filosofia e tal. Mas tem que ter ação, né? Assim, você não vai colocar uma série ali com um monte de samurai o tempo inteiro e não vai ter uma trocação de espada. Não tem como. Então, né? Acho que a produção entendeu e eles estão colocando ali pequenas cenas de ação em cada episódio. No livro, às vezes você lê, sei lá, 50, 100, 200 páginas sem ter ação nenhuma. Só política, só diálogo, só Game of Thrones ali o tempo inteiro. Então, a série não vai fazer isso, né, gente? Imagina você ficar 3, 4 episódios só de falação. Ninguém vai assistir, né? Só quem gosta muito desse tipo de série. Então, eles estão aproveitando ali para colocar algumas ceninhas de ação, enfim. Inclusive, a própria Mariko, né? Ela pega uma lança ali, começa a lutar em um determinado momento que... Ela faz isso no livro, não é nessa cena específica, é em outra, mas eles adaptaram ali e eu achei legal porque reforça a posição dela como samurai, né? De novo, quebrando o estereótipo que samurai não é só ali o cara com o penteado, né? E a armadura, a espada ali na cintura. Não, gente, samurai é uma casta, né? Tem o samurai que ele é guerreiro ali, enfim, mas não é só aquele estereótipo. Então ela é da casta dos samurais, ela é versada em diversas artes, inclusive a arte da autodefesa, né? Então ela maneja ali a lança, enfim, achei bacana eles terem mostrado aquilo. Mostra também um certo protagonismo que o próprio Kiyama, que no livro ele não tem, cara, ele só vai ser um pouco mais explorado, né? Por exemplo, como eu já falei, eu tenho a versão que são 2 livros, né? São 2 tomos, ele só começa a ser desenvolvido na metade do segundo livro, ou seja, sei lá, depois de mais de 70% de história é que ele começa a aparecer um pouco mais. Até então ele é só mencionado. E a série não, a série está dando bastante ênfase ali, mostrando que talvez ele seja o adversário mais perigoso que o próprio Shido, né, em relação ao Anjin-san, porque ele está atacando não por causa do Toranaga, ele nem sabia que o Toranaga estava ali, ele quer matar o Blackthorn, ele quer matar o cara que é contra a igreja, né? Porque o Blackthorn ele é protestante, né? E ele é católico. A gente, né? De novo, como eu venho repetindo aqui, a gente está vivendo ali aquele período pós-reforma, onde as duas facções, né? Da cristandade estão brigando entre si. E ele é influenciado pelos padres também, que de novo tem medo que o Blackthorn prejudique lá a saída do navio negro. Então o Kiyama está fazendo meio que esse papel ali de levar os samurais devotos, né, contra o Anjin-san. E aí no final daquela loucura toda ali, né, quando descobre que o Toranaga tá ali no meio, os caras têm que acelerar a fuga porque o bicho vai começar a pegar. Até porque tudo isso até agora é só a metade do episódio. A outra metade será quase toda focada na fuga das tropas de Toranaga no porto. Começando com uma cena até bem bonita ali do Buntaro se sacrificando para ganhar tempo Toranaga embarcar. Mas com a saída da Baía de Osaka fechada por mais cristãos servindo ao Kiyama, Anjin-san dá a ideia para Toranaga usar o próprio navio negro para fugir. E essa cena é bem bacana, no livro também é bem emocionante, porque rola o Game of Thrones ali, né? Rola aquela política, o Toranaga vai lá, oferece algumas coisas e tal, tem aquela oferta de criar uma igreja em Edo, né? Lembrando que Edo, que hoje é Tóquio, né, o que a gente conhece como Tóquio, ela é da província do Toranaga, ela é uma região central, uma região importante ali na época, né, não era a capital do Japão até então, mas ela já era uma cidade grande, né, proeminente, e os padres não haviam tido nenhum tipo de influência até agora ali, então poder criar uma igreja, né, uma catedral naquele lugar para eles é muito importante, então eles já logo fecham ali, sendo que uma das partes do acordo é deixar o Anjin-san para trás
pros samurais do Kiyama passarem ele ali no fio da espada. Eu vi alguns comentários na internet, né, de algumas pessoas dizendo que olha que sacanagem que o Toranaga fez, né, o Anjin-san ajudou ele lá na fuga, ele tá deixando ele pra trás ali e tal. De novo, gente, estratégia, tá? O cara não tem, assim, laço de amizade nenhuma ali, lógico que existe um senso de devoção, mas ele, como um grande daimyo, ele vê essa relação de uma maneira diferente, tá? Então ele deixa o Blackthorn para trás mesmo, só que o piloto usa aquele outro barco, né, com aqueles outros marujos japoneses que ele já conhecia, para empregar aquela fuga ali no rastro do navio negro. E essa cena é legal porque ela mostra tanto a coragem, né, a bravura do Blackthorn, quanto a habilidade dele. Você vê que ele está ali em um barco que não é um barco grande como o navio negro, ele se comunica de maneira limitada com aqueles marujos. A única parada que ele sabe fazer é remar, que ele sabe falar em japonês é remar, então ele vai ali e tal, tentando manobrar de toda maneira, e no final ele ainda consegue fugir ali de uma tentativa, né, de ser esmagado ali contra as pedras do porto de Osaka, e o Rodrigues, né, paga a dívida dele com o Blackthorn, né, já que o Blackthorn salvou a vida dele lá no primeiro episódio, né, depois daquela tempestade. Agora o Rodrigues meio que dá uma colher de chá pro Blackthorn fugir ali, enfim. Então é a relação ali de honra entre os dois pilotos, né, por mais que eles sejam adversários. E para quem gostou do Toranaga passando a perna no Conselho de Regentes, ainda tem mais, tá? Porque quando o Hiromatsu apresenta a carta de renúncia do seu senhor, a sua posição no conselho acaba causando ainda mais problemas para o Ishido. Para quem não entendeu essa cena, é o Hiromatsu chegando ali, né? Ele que é o segundo, ele com o braço direito do Toranaga, ele chega ali com a carta de renúncia dizendo, olha, meu senhor renuncia a sua posição aqui no conselho e tal, o que é um golpe político, porque o conselho, para funcionar, segundo as ordens criadas lá pelo Taikun, né, antes dele morrer, é que precisariam haver 5 votantes. O conselho é feito de 5 regentes, então 4 sozinhos não podem votar. Ou seja, quando o Toranaga sai, é uma estratégia para ele ganhar tempo, porque o conselho está meio que paralisado, não pode ser votado nada ali, né? Eles não podem decidir nada, eles têm que abrir vaga para um novo membro lá do conselho. Então aí vai ter uma briga entre eles, porque cada um vai querer indicar um próprio aliado, né, para poder votar junto, enfim. Então é um jogo de influência, todo mundo se odeia ali, então é uma jogada de mestre, né? Ao mesmo tempo que o Toranaga renuncia, porque ele está sendo caçado mesmo, né? Ele está sendo ali, já são 4 contra 1, então ele fazer parte do conselho não faz diferença nenhuma. Então ele renuncia, ele sai fora e dá esse checkmate aí para ganhar um pouco mais de tempo. E o episódio acaba com o relacionamento de Toranaga e Blackthorn definidos, já que o Daimyo faz do inglês o seu Hatamoto, o primeiro estrangeiro agraciado a um título tão alto no Japão até então. E o que é um Hatamoto, né? O livro ele descreve como uma espécie de conselheiro, digamos assim. Ele é um alto cargo dentro das tropas do Toranaga. O Anjin-san ele recebe também ali alguns proventos, né? Mais tarde ele vai receber terras, ele vai receber inclusive samurais, né? Tropas, soldados que vão servi-lo. Ele vira uma espécie de capitão do Toranaga. O que implica que a partir do momento, e isso é o mais importante, gente, a partir do momento que o Anjin-san ele é feito Hatamoto, ele não é mais o estrangeiro, ele não é mais o bárbaro, ele é um samurai. Sim, né? Ele passa a ter o status de um samurai, porque somente um samurai pode ser Hatamoto, né? Um padre não pode ser Hatamoto, um camponês não pode ser Hatamoto, só um samurai pode ser. Então, ao mesmo tempo que o Toranaga devolve, agora sim, né? Coloca o Anjin-san ali numa posição de prestígio, digamos assim, e retribui a ele aquele favor lá na fuga, até uma admiração, né, ali daquela manobra dele, com toda a coragem da fuga ali no porto. Ele transforma o Anjin-san em Hatamoto e ao mesmo tempo dá a ele uma posição de samurai que vai protegê-lo também.
né? Então, se ele exercer a autoridade dele, dali pra frente, ele pode tirar algumas vantagens. E teve aquela cena lá do mergulho dos dois, que no livro também é um pouco diferente, porque eles mergulham ali e a própria Mariko mergulha, né? Então, de novo, voltando naquela coisa lá do choque cultural que a gente falou, ela tira a roupa, fica nua, né? Ela mergulha e aí é ali que o Blackthorn começa a se apaixonar por ela, fica admirado com a beleza dela e tal. E chocado, né? Tipo, nossa, uma mulher sozinha ficar pelada aqui dentro de um navio. Mas, de novo, para o japonês, né? Essa questão da nudez é vista de maneira totalmente diferente, até porque a mulher também é samurai, ninguém vai meter bronca nenhuma com ela. E é isso, gente. Essa foi a análise aqui do nosso terceiro episódio de Shogun. Um episódio que eu gostei bastante. Daqui pra frente, eu acredito que o próximo episódio ele vai ser um pouco mais tranquilo, no sentido de ação, né? Porque agora as peças vão começar a se mover. Mas para quem estava esperando ali alguns conflitos, lutas de espada e tal, acho que esse episódio entregou bastante. Lembrando que a gente vai falar aqui de todos os episódios, vídeos de curiosidade. Já estou aqui com algumas pautas para soltar bem bacana sobre a série. Então, a única coisa que eu peço a você é, se você gostou, dê o seu like ou dislike, aí comenta o que você achou desse terceiro episódio de Shogun e se inscreve aqui no canal, acompanha a nossa playlist da série que vamos falar ainda mais sobre ela por aqui. É isso, gente. Vou ficando por aqui. Até a próxima e valeu!